Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, vamos dar sequência à nossa aula aqui do PR-007. Na última aula, falamos sobre as técnicas radiográficas, né? PS, VS, PD, VS, PD, VD. E hoje vamos entrar no item 8, vamos falar do item 8 ao item 12. No item 8 aqui do procedimento, fala sobre filmes, né? Então, observe aqui. Deixa eu só fazer uma observação. Minha linda imagem não está aparecendo para vocês porque estava ficando muito pesado esse vídeo, esse processo de edição. E aí, essa aula de hoje mesmo é uma aula um pouco mais extensa, né? Eu vou ter que trocar muitas páginas. E aí, eu tentei gravar aqui, deu uma travada aqui, eu perdi uns 40 minutos aqui. Aí tive que refazer de novo e aí eu decidi ficar sem imagem aí, tá bom? Vamos dar sequência. Então, item 8, filmes, né? Devem ser utilizados filmes radiográficos industriais classe 1, que é baixa velocidade, contraste muito alto e granulação muito fina, ou classe 2. Classe 2 é o que? Média velocidade, contraste alto e granulação fina. Observe que quanto mais o filme, né, tem uma menor velocidade, um maior contraste e uma granulação mais fina, ele é um filme de melhor qualidade. No caso, o filme classe 1 é um filme que proporciona uma imagem superior à do classe 2. Ele não fala de marcas, né, gente, de filme. Então, o que é que temos de classe 1 aí? Eu não vou entrar no mérito de filme intermediário, filme especial. Classe 1 mais comum, que se utiliza aí da marca Fuji, é o Fuji 50 e o Fuji 80. Classe 2, Fuji 100. Do Agfa, classe 1, D4 e o D5. O D4 é o que se correlaciona com o Fuji 50 e o D5 é o que correlaciona com o Fuji 80. E o classe 2 é o D7, que correlaciona-se com o Fuji 100, tá bom? Telas intensificadoras, item 9. Telas intensificadoras de chumbo. Qual é a quantidade? Duas. Uma em cada face do filme. Dimensões dessas telas, as dimensões vão ser as mesmas do filme. Se eu estou utilizando um filme de 3,6 por 8,6, vai ser duas telas de 3,6 por 8,6. Se eu estou utilizando dois filmes de 4,6 por 17, duas telas de 4,6 por 17. E as espessuras dessa tela, espessura de 0,005 polegadas, a anterior, e 0,010 polegada posterior. Tem as mesmas dimensões aqui também em milímetros, que é 0,127 milímetros anterior e 0,254 milímetros posterior. Identificação: as telas devem ser identificadas individualmente por números posicionados em baixo relevo por sinete fora da área de interesse. A ideia de você identificar esses números, essas placas, é que essa identificação possa aparecer no filme em uma situação de dúvida, né? Se é um defeito, se é um defeito do ecrã, você consiga correlacionar ali com em loco, né? Lembrando que essa identificação tem que estar fora da área de interesse. Para a prova teórica específica e também para geral, na geral, não nesses níveis de detalhes, né, mas na específica assim, gente, a Brand ama fazer perguntas sobre isso aqui, então vale a leitura. Eu trouxe aqui uma imagem de um ecrã e de um chassi para vocês. Então, estamos aqui diante de um ecrã e de um chassi de 13,6 por 8,6. Então, aqui são aquelas identificações em baixo relevo, né? Cada empresa tem uma forma de identificar isso, o procedimento de cada empresa vai falar. O da Bend, ela só informa que tem que ser identificado por um sinete, que é o número que você identifica em ambos os lados, né? Fora da área de interesse, então você veja que colocou bem nas extremidades aqui, não no centro onde ficará o filme. Então, essa tela aqui vai ficar o filme no interior dela, ou seja, um em cada face do filme. Esse lado aqui é o lado mais fino, que é o anterior, e esse lado é o lado mais espesso, que é o posterior. Tudo bem, gente? Então, esse é um ecrã e um chassi. Beleza? Vamos voltar para o procedimento. Marcadores de posição.
Serão utilizados como marcador de posição os caracteres de chumbos com altura máxima de 12 milímetros. Outra pergunta que a Band ama fazer. Qual é a altura máxima dos marcadores de posição? Então, você não precisa gravar, mas você já sabe que vai encontrar isso em item 10, marcadores de posição. Para a técnica PDVD, parede dupla vista dupla, serão utilizadas letras A e B de chumbo, que serão posicionadas no lado da fonte, e defasadas de 90 graus. Essa defasagem entre uma letra e outra tem que estar a 90 graus. Tudo bem, gente? Serão duas imagens que fazemos na PDVD, imagem A e imagem B. Para as demais técnicas, quais são as demais técnicas? PS, VS, PD, VS. Será utilizada uma fita com algarismo de chumbo fixados em intervalos regulares em ordem crescente. Veja que o procedimento da Band não fala qual ordem regular é essa, desde que seja crescente. Então pode ser em polegada, em duas, enfim, em ordem crescente. Observando-se que os marcadores de posição devem ser fixados na peça. Então, sempre os marcadores de posição devem estar na peça e não no chassi. Para juntas circunferenciais, tubo, né, que estamos falando, a fita deve ser enrolada à tubulação, sendo que os marcadores de posição posicionados no lado do filme, ok? Juntas circunferenciais, a fita enrolada na tubulação, marcadores posicionados do lado do filme, juntas circunferenciais, PDVS. Para o perfeito posicionamento da referência zero na fita, devem ser marcados sobre a peça o ponto zero, acrescentando-se uma seta. O que é que observa, gente? Quando vamos fazer uma radiografia, nós temos que ter uma referência. Para essa técnica aí do zero, vai dar o sentido, né? Essa seta aí está indicando o sentido, onde estamos iniciando a radiografia, para onde, qual o sentido do filme, onde vai ser nossa posição 1 inicial. E vai servir também para futuras marcações de descontinuidades que porventura possa surgir no filme, tudo bem? Eu vou mostrar aqui agora duas imagens para vocês. Uma é a PDVS. Isso aqui é uma imagem parede dupla, vista dupla. Observe que temos os marcadores de posição lá do fonte, na peça. Observe que temos aqui uma solda, que é a solda a anterior, e depois temos a solda posterior, né, ao tubo. Nós temos essa abertura. Essa técnica aqui está com alguns erros propositais. Nós temos aqui delimitado em amarelo a abertura da elipse. Se vocês forem olhar aqui no procedimento, lembram lá, fazer um resumo aqui, fala que tem que estar de 10 a 15 milímetros no interno da elipse. Então, nessa elipse aqui, ao medir, está dando mais de 16. Então, está bem aberto. Então, por procedimento, já não estaria aceitável, né? Os fios estão aparecendo, porém, o interessante é que, como ficou muito aberta essa elipse, e ele também levantou muito o IQI, a norma fala que o IQI, nos marcadores de posição, IQI deve estar no centro, deve estar afastado a 3 milímetros da área de interesse, mas não subir tanto, porque esse QI aqui, ó, esses fios também tem que sobrepor a solda posterior. Tá vendo que não pegou quase nada da solda? Quando a gente estiver analisando lá o fio de QI, vocês vão ver lá no procedimento que a gente tem que enxergar nitidamente pelo menos 10 milímetros do fio essencial sobre a parede, sobre a solda, né? Então, temos um marcador de posição, defasados a 90, 0 e 90. Temos aqui o nosso IQI e temos aqui a nossa abertura. Então, esses são os marcadores de posição, o qual fala o item 10. E para a técnica PDVD. Para a técnica PDVS, nós temos aqui crescente, os marcadores já estão do lado do filme, né? Então, temos aqui, nesse caso, marcações crescentes, em ordem regulares aqui, no caso de 1 polegada em 1. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tudo isso daqui vai ser interessante para que possamos marcar um defeito, caso venha a acontecer. Eu tenho também aqui uma outra imagem, né?
de dois tubos. Então veja, aqui é um tubo de 2 e um tubo de 4 polegadas. E aqui é a vista da parte de cima desse tubo, né? Então nós veja aqui que um tubo é a circunferência, né? Toda circunferência tem 360 graus. Então, até as marcações aqui, gente, não está muito legal. Eu botei justamente para vocês verem que apesar dessas marcações a gente não fazer de forma milimetral, né? Mas tem que ter uma coerência bem legal. Então, veja, o ideal seria que aqui tivesse o 0, aqui onde estou fazendo, e aqui o 90, né? Veja, 0, 90, 180, 270 e volta para cá 360, se encontrando com 0. Então, PDVD, como é a técnica, A e B defasados a 90. Então, eu vou colocar aqui o meu A, né, nessa parte aqui, vai ser meu A, andei 90 graus, vou colocar o meu B. No PDVS, veremos mais à frente no procedimento, vamos fazer a marcação do ponto 0, né, indicando a seta. Veja aqui que a minha seta aqui está indicando que vai ser o meu sentido do meu filme. Na elipse aqui eu não coloco essa seta, porque aqui eu já estou indicando que vai ser a minha posição aqui. Então meu filme vai estar justamente aqui. São dois filmes, A e B. Aqui não, aqui vão ser 4. Então eu faço a minha posição, meu marco inicial, meu 0. Divido também o tubo em 4 partes iguais. Aqui também não está muito bem dividido, mas observe. Aqui é o meu 0 graus, aqui é o meu 90, 180, 270, retornou 360. Então, daqui até aqui seria minha posição 1, daqui até aqui minha posição 2, daqui até aqui minha posição 3, daqui até aqui minha posição 4. Como é que ficariam os marcadores de posição lá do filme aqui? 0 e 1, posição 1, 1 e 2, posição 2, 2 e 3, posição 3, e a posição 4, como é que fica? 0 e 1, 1, 1 e 2, 2, 2 e 3, posição 3, e a 4, gente, a 4 fica 3 e 0, viu, né? 3 e 4 não, 3 e 0, voltando para pegar a sobreposição. Vamos voltar lá para o procedimento. Densidade. Sobre densidade, o item 11 fala que para raio gama, a faixa, né, a densidade medida na área de interesse e na região do IQI deve ser de no mínimo 2, então não posso ter nada inferior a 2, e no máximo de 4, não posso ter nada superior a 4 HD, que é a unidade de medidas para densidade radiográfica. Para raio-x, observe que ele admite 1.8, então um pouco mais baixo, né? 0.2 HD mais baixo em relação ao gama. E o máximo é o mesmo que o raio gama, que é 4. A verificação da densidade deve ser efetuada por meio de densitômetro eletrônico aferido e calibrado. Gravem bem essas duas palavrinhas aqui, gente. Aferido e calibrado, né? Então, todo equipamento que vamos utilizar, ele tem que estar aferido e calibrado. Qual a diferença, Charles? Ora, um equipamento que está calibrado é um equipamento que ele foi comparado com um padrão. No caso do densitômetro, é uma fita densitométrica, então tem um padrão de medida, e a medida que ele ofereceu no momento da calibração foi uma medida aceitável, né? Tem um erro, vamos falar aqui mais à frente, mas esse erro é mais 0,05 HD, e a medida aferida, né? A medida retirada na hora da calibração foi aceitável. Então, esse equipamento está calibrado. Geralmente, calibração do densitômetro, validade 90 dias. E o que é o aferido? O aferido é mais o teste de funcionamento, porque um equipamento calibrado, Charles, não me garante que ele esteja funcionando. Como assim? Certo, porque se eu calibrei o equipamento agora, o equipamento, dei para uma pessoa qualquer utilizar, a pessoa já pegou esse equipamento e derrubou ali, quebrou. Vai estar um equipamento calibrado e quebrado. Então, a aferição, vou fazer justamente algumas medidas, fazer um teste de funcionamento
para ver se aquele equipamento que está calibrado está funcionando, ok? Isso aí também é muito feito aqui nos monitores de radiação, né? Para quem aí é operador, vai ver lá aferição de gases, entre outros. No item 11.4, a calibração para uso do densitômetro eletrônico que não possui iluminação própria deve ser efetuado por meio de fita densitométrica calibrada exatamente na região do negatoscópio, onde se pretende efetuar a medição de densidade e sem alteração posterior das condições de luminosidade do negatoscópio. Essa calibração deve ser feita no início de cada jornada de trabalho e a cada 8 horas contínuas de uso. O densitômetro é aceitável para uso se a leitura da densidade estiver dentro da tolerância de mais ou menos 0,05 AKD da densidade da fita densitométrica calibrada. Gente, é um texto gigantão aqui, né? Dá até preguiça de ler. Mas o que ele está falando aqui? Que naqueles negatoscópios que não tem iluminação própria, né? Um negatoscópio que você tem que fazer a medida direto no negatoscópio, o que é que você vai fazer? Você vai determinar ali uma luminosidade que esteja legal para você, para o seu olho, né? Para o filme que você está analisando. Determinou ali o dímel, no potenciômetro, a luminosidade, não mexe mais ali. Vem com o densitômetro no ponto que você vai colocar a radiografia na área de interesse, zera o densitômetro ali e mede o filme naquela mesma região, sem mexer na luminosidade do negatoscópio. Para o negatoscópio que já tem a luz própria, então não precisa ter esse cuidado, né? Ele fala também que a calibração deve ser feita no início de cada jornada de trabalho, a cada 8 horas contínuas de uso. O densitômetro é aceitável, né, se tiver uma tolerância de mais ou menos 0,5 HD da fita densitométrica calibrada. Então, isso daqui, a ABNT pode tirar um bocado de pergunta, gente. Essa área aqui, esse item 11 de densidade aqui, para a prova, geralmente a ABNT tira várias perguntas daqui. Sempre obedecendo aquela regrinha, né? Lá de cada conteúdo. Mas é certo, pelo menos umas duas sair daqui. Outro caso aqui interessante é esse 11.5, que as pessoas costumam se ficar um pouco confusas, né? Olha o que diz o 11.5. Caso a densidade em qualquer área de interesse da radiografia apresente uma variação maior que menos 15% ou mais 30% em relação à densidade medida no IQI de furo ou adjacente a este IQI de arame, com as densidades dentro do limite permitidos, IQIs adicionais deverão ser posicionados nesta região e a radiografia deverá ser feita. Então, o que é que ele está falando, Charles? Olha, vou falar do raio gama. Qual é a faixa aceitável da densidade por raio gama? De 2 a 4 HD, né? De 2 a 4. Vamos supor que eu medi em um filme no centro ali, na região do IQI, 2.8. Já em uma extremidade já medi 2, na outra extremidade já medi quase 4. Mesmo estando dentro do limite, que é de 2 a 4, estão variando muito a densidade no filme. E para essas situações aqui, onde essa variação é maior que menos 15 ou maior que mais 30, mesmo estando dentro do limite de 2 a 4, eu tenho que refazer a radiografia e colocar IQIs adicionais nessas áreas. Ou seja, um filme que eu bati inicialmente com IQI, nesse caso já teria que rebater com 3. Isso aqui costuma cair também em prova, gente. Para fazer a prática, não vai acontecer isso, mas para perguntas em casos específicos ou também para análise lá, né, da radiografia para nível 2, você pode se bater com uma situação como essa, na instrução técnica. Então, eu até botei aqui um exemplo aqui. Observe essa radiografia. Eu medi aqui na área de interesse 2.8 HD. Maravilha, né? Gama de 2 a 4.
Só que aqui eu já medi na extremidade 2,20. Opa, já está com o quê? 21%, menos 21% em relação a esse central. Então aqui eu já tenho que colocar um IQI a mais nessa região aqui. E aqui na outra região eu já tive um que aqui 3,92, ó, já tive mais 40%. Então eu já superei esse menos 15 mais 30. Então nessas condições aqui que eu terei que utilizar IQIs adicionais. Tá bom, gente? Vamos seguir a pelota. Indicadores de qualidade de imagens, que são IQI. Poderão ser utilizados indicadores de qualidade de imagem tipo ASME, que é o furo, né? E tipo DIN ou ASTM, que são de arame. A sensibilidade radiográfica deve ser verificada pelo uso de IQI, o qual deve apresentar na radiografia uma imagem perfeitamente nítida, inclusive de seus números e letras de identificação e o furo ou arame bem visível. Para IQI de arame, admite-se que o arame essencial é bem visível quando se visualiza na área de interesse da radiografia 10 milímetros de seu comprimento. Então, observe, gente. O que é que acontece? Quando vocês estiverem analisando a radiografia, vocês têm que olhar na área de interesse, não basta ver o fio, tem que ver pelo menos 10 milímetros do comprimento desse fio essencial. Para o de furo não, para o ASME, você tem que olhar lá o furo, viu o furo, maravilha. Quais são os furos do ASME? Lembre, é o 4T, o mais próximo da identificação, no meio 1T, o posterior lá 2T. A seleção do tipo e do furo do arame essencial deve ser de acordo com a tabela de execução, que falaremos mais adiante. E a espessura considerada para a determinação do arame ou furo essencial é: como é que a gente considera a espessura para selecionar o IQI? Em soldas com reforço, a espessura do IQI vai ser baseada na espessura nominal de uma parede mais o reforço daquela referida parede. E a gente não considera o cobre junta na escolha desse reforço. Cobre junta, mata junta, né? É aquele material que o soldador coloca lá no momento da soldagem para facilitar o processo de soldagem dele. Então, a espessura desse cobre junta não deve ser aceito. Ah, Charles, como é que eu vou saber o reforço? O ABEND, o cliente, tem que lhe passar. Se não for passado, vamos seguir lá a IT, falaremos mais à frente também, que tiraremos o reforço a partir do tipo de chanfre, né? Se for chanfre em V, o reforço máximo é 3 milímetros, se for chanfre em X, em K, já é 6 milímetros. Então, para eu selecionar o IQI, lembra, eu tenho um tubo com 6 milímetros, chanfre V, espessura máxima permitida 3 de reforço. Então, qual vai ser a minha espessura para a seleção de IQI? Vai ser o meu 6 milímetros mais os 3 do reforço, 9, beleza? E solda sem reforço vai ser só mesmo a espessura da parede. Não tem reforço para olhar, né? Então vamos lá, alocação. Para IQI tipo furo. Para a questão de IQI, gente, do tipo furo, isso daqui é mais para a questão de prova e análise lá para nível 2. Para fazer a execução fácil do IQI de arame, que é muito mais simples. IQI deve ser posicionado na região central do filme, afastado no mínimo 3 milímetros da região da área de interesse. Esse 3 milímetros que a gente afasta é justamente para não ficar em cima da ZTA. Não sei se vocês já ouviram falar da ZTA, que é uma região na área da solda chamada zona termicamente afetada. Aquela zona ali, aquela área da solda, apesar de não ser a solda, está um pouco acima do metal de base, mas sofreu também incidência do calor no momento da soldagem e pode ter modificado as estruturas da peça ali. Então a gente tem que deixar aquela área livre para ver se surgiu porventura alguma descontinuidade. O nível 2 tem que analisar essa região também. Para caso de reforço de sola não removido, ainda tem isso, quando tem o reforço, né, vai ter que ser utilizado um calço de material radiograficamente similar, né, ao metal da solda e deve ser colocado sobre o IQI, abaixo do IQI. A espessura do calço deve ser a mesma da espessura nominal de uma parede mais o reforço da solda máximo permitido. As dimensões do calço devem exceder as dimensões do QI de tal forma que pelo menos 3 lados da imagem do QI sejam visíveis na radiografia. Isso aqui, viu, gente, quando vocês estiverem analisando aqui para quem está fazendo o nível 2, lá na radiografia eles costumam colocar uma imagem lá dessa de QI de furo e coloca o calço, você vai ver nitidamente
mas vai ver que não está aparecendo um 3 lados do cálcio, às vezes só aparece um, às vezes dois, então tem que aparecer pelo menos 3 lados do cálcio. Para IQI tipo DIN, né, o ASTM, que é de arame, é mais simples, né? Vai ser na região central sobre a solda, com seus arames perpendicular mesmo, e a identificação do IQI e a letra F. O F, gente, quando utilizada, não deve estar na área de interesse. Quando é que a gente vai utilizar o F? É quando for técnica PDVS, parede dupla vista simples. O F significa que o IQI está do lado do filme. O procedimento da ABEND entende que toda técnica PDVS, você vai ter que colocar o IQI do lado do filme com a letra F. Não esquece, viu? Pelo amor de Deus. Deve ser utilizado o IQI por radiografia. Para as técnicas PS, VS e PD-VD, o IQI deve ser posicionado no lado da fonte. PS, VS, PD-VD, sempre o IQI do lado fonte. Para a técnica PD-VS, o IQI deve ser utilizado no lado filme. Neste caso, deve ser fixado uma letra F de chumbo adjacente à identificação do IQI, a qual deve ter uma altura mínima igual à identificação do IQI. Então, lembre, letra F, quando for a técnica PDVS. Eu trouxe aqui, gente, esse conjunto aqui, ó, veja, de um IQI DIN. Identificação 10, 16, alumínio. Então, 10, o que significa 10, 16? Que começa no fio 10 e termina no 16, 7 fios. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos fazer imaginar que o fio que eu tenho que verificar seja o fio 13. Qual seria? 10, 11, 12, 13. E esse tem que verificar na área de interesse, no mínimo 10 milímetros. Aqui é o IQI ASME, que é o IQI de furo, aqui no caso o ASME 25, furo aqui esse maior 4T, o menorzinho 1T, posterior 2T. Aqui é a letra F, gente, que utilizamos aqui para identificar que o IQI está do lado do filme, na técnica PDVS. A e B são os marcadores de posição para a técnica PDVD. 0, 1, 2, 3, identificadores para a técnica PDVS. Aqui é uma imagem que eu tirei lá do livro de Andreus, só para fixar um IQI ASME, né? Temos aqui o ASME 35, furo 4T, 1T, 2T, então é bom. Tinha dificuldade para gravar isso, então é bom vocês terem para estudar. Voltando aqui na técnica PDVD, veja, marcador de posição A e B, defasados a 90. PDVS, né, marcadores, cadê os tubos? PDVS, no caso aqui, divide-se em 4, de 0 a 1, posição 1, 1 a 2, posição 2, 2 a 3, posição 3 e 3 a 4, e 3 a 0, posição 4, tá vendo? Já ia me atrapalhar aqui. Então, gente, era isso. Desculpe aí, essa aula ficou um pouco mais extensa do que o normal. Eu dei até uma acelerada, mas como é vídeo, é aula gravada, vocês podem voltar. Qualquer dúvida, podem falar aí que tentamos tirar. E é isso. Vamos para cima, vamos estudar. A próxima aula já vamos entrar aqui nessa tabela de execução, que é um pouquinho mais extenso, né, para se falar. Mas vamos tentar dar uma resumida bem legal. Espero que eu tenha contribuído aí para os estudos de vocês. Dá uma lida, né, nessa parte aqui, que é bem interessante, todas as informações aqui. E passo a passo vamos destrinchando o procedimento, a ponto que daqui a pouco vocês estarão com ele na mente aí, já vai saber de cor aí onde está cada item, tá bom? Fica com Deus aí, até a próxima.